Capítulo 2. A Confederação Satânica de Espíritos Perversos. Uma visão panorâmica das eras cobertas pelos registros bíblicos nos mostra que as ascensões e quedas no poder espiritual do povo de Deus estavam relacionadas ao reconhecimento da existência das hostes demoníacas do mal. Quando a Igreja de Deus, tanto na antiga como na nova dispensação, estava no nível máximo de poder espiritual. Os líderes reconheciam as forças invisíveis de Satanás e lidavam de forma drástica com elas, e quando estava em seu nível mais baixo, essas mesmas forças eram ignoradas ou tinham permissão para agir entre o povo. A lei de Deus quanto aos perigos provenientes de espíritos malignos. A realidade da existência de espíritos perversos, por meio do quais Satanás, seu príncipe, executava sua obra no mundo caído dos homens, não pode ser mais fortemente comprovado do que pelo fato de que os estatutos dados por Jeová a Moisés no monte em chamas incorporavam medidas rigorosas de como lidar com as tentativas por parte de seres espirituais malignos de encontrarem portas de entrada para o povo de Deus. Moisés foi instruído por Jeová para manter o acampamento de Israel livre das interferências desses espíritos malignos, ordenando a drástica pena de morte para todos os que, de qualquer forma, se envolvessem com eles. O próprio fato de Jeová ter dado estatutos a respeito desse assunto e a extrema punição dada pela desobediência à sua lei nos mostram por si só. Primeiro, a existência de espíritos malignos. Segundo, sua perversidade. Terceiro, sua habilidade de influenciar seres humanos e se comunicarem com eles. E, quarto, a necessidade de hostilidade sem concessões a eles e suas obras. Deus não daria leis em relação a perigos que não fossem reais, nem ordenaria a pena capital se o contato do povo com seres espíritos malignos do mundo invisível não necessitasse de tratamento tão drástico. A gravidade da pena, obviamente, sugere também que os líderes de Israel devem ter recebido de Deus discernimento espiritual preciso e tão claro que não teriam dúvida na decisão dos casos trazidos diante deles. Enquanto Moisés e Josué viveram e colocaram em prática fortes medidas decretadas por Deus para manter seu povo livre das interferências do poder satânico, Israel permaneceu em aliança com Deus, no ponto mais elevado de sua história. Mas quando esses líderes morreram, a nação afundou-se em trevas, causadas pelos poderes espirituais do mal, levando o povo à idolatria e ao pecado. A situação da nação nos anos que viriam, levantando-se em aliança com Deus e caindo em adoração e idolatria. Juízes 2:19, 1 Reis 14, 22 ao 24. Comparar com 2 Crônicas 33, 2 ao 5 e 34, 2 ao 7. E todos esses pecados resultantes da substituição da adoração a Jeová pela adoração de Satanás, que é o significado real da idolatria. Quando a nova dispensação se abre com a vinda de Cristo, podemos vê-lo, o Deus homem, reconhecendo a existência dos poderes satânicos do mal e mostrando hostilidade sem concessões a eles e suas obras. Moisés no Antigo Testamento, Cristo no Novo. Moisés, o homem que conheceu a Deus face a face, Cristo, o Filho unigênito do Pai, enviado de Deus ao mundo dos homens, cada um reconhecendo a existência de Satanás e dos seres espirituais do mal, cada um lidando de forma drástica com esses espíritos que entram e possuem os homens, cada um guerreando contra esses seres que estão em franca oposição a Deus. Olhando novamente em perspectiva do tempo de Cristo, passando pela história inicial da Igreja até a revelação do Apocalipse e a morte do apóstolo João, o poder manifestado de Deus operava em diferentes níveis entre seu povo, e os líderes reconheciam e lidavam com os espíritos malignos, um período correspondente ao período mosaico na velha dispensação. A Igreja na Idade Média.
Foi nesse período que as forças das trevas ganharam espaço, e salvos alguns intervalos intermitentes e algumas exceções, a Igreja de Cristo afundou sob o domínio dessas forças, até a hora de maior escuridão, que nós chamamos de Idade Média, em que todos os pecados tiveram seu auge por intermédio das obras enganadoras dos espíritos malignos Satanás e estavam tão abundantes quanto no tempo de Moisés, quando ele escreveu por ordem de Deus. Não se achará entre ti adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem consulte os mortos. Deuteronômio 18, 10 e 11. Agora, no fim da dispensação, véspera da era do milênio, a Igreja de Cristo só levantará novamente e alcançará o poder que Deus tem para ela quando os líderes reconhecerem, como o fez Moisés na Igreja do Antigo Testamento e Cristo e seus apóstolos no Novo, a existência de poderes espirituais malignos das trevas e tiverem para com eles e suas obras a mesma atitude de hostilidade e combate agressivo, sem concessão alguma. A Igreja do século XX. A razão pela qual a Igreja no século XX ainda não reconheceu a existência e as obras de forças sobrenaturais do mal só pode ser atribuída à sua situação deficiente em termos de vida e poder espirituais. Hoje em dia, em que a existência de espíritos malignos é reconhecida até pelos ímpios, a existência de espíritos malignos é geralmente descartada pelos missionários como superstição e ignorância, enquanto a ignorância se dá quase sempre por parte de missionário, que foi cegado pelos príncipes das potestades do ar para que não veja a revelação dada nas Escrituras sobre os poderes satânicos. A ignorância por parte dos ímpios é em sua atitude conciliatória em relação a espíritos malignos, devido a não conhecerem a mensagem do Evangelho sobre um libertador e salvador enviado para proclamar liberdade aos cativos. Lucas 4:18, que quando estava na terra curava todos os que estavam oprimidos pelo demônio. Atos 10:38. Enviou seus mensageiros para abrir os olhos dos algemados para que pudessem convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. 26:18. Se os missionários aos gentios reconhecessem a existência de espíritos malignos e que as trevas das terras ímpias foram causadas pelo príncipe da potestade do ar. Efésios 2:2, 4:18, 1 João 5:19, 2 Coríntios 4:4, e proclamassem aos ímpios a mensagem de libertação das hostes do mal, eles conheceriam tão bem os adversários como sendo reais e malignos, assim como conhece a remissão de pecados e a vitória sobre o pecado por meio do sacrifício expiatório do Calvário. Uma grande mudança aconteceria no campo missionário em poucos anos. Mas o Espírito Santo já está trabalhando, abrindo os olhos do povo de Deus, e muitos dos líderes na igreja estão começando a reconhecer a existência real dos poderes satânicos e procurando saber como discernir suas obras e como lidar com eles no poder de Deus. Os crentes podem receber equipamento para lidar com os poderes satânicos. A hora da necessidade sempre traz a correspondente medida de poder de Deus para entender a essa necessidade. A Igreja de Cristo deve lançar mão do equipamento do período apostólico para lidar com o fluxo de hostes de espíritos malignos entre seus membros. O fato de que todos os crentes podem receber o Espírito Santo, pelo qual a autoridade de Cristo sobre os hostes demônios de Satanás é manifestada. Está provado não só no exemplo de Felipe, o diácono, em Atos dos Apóstolos, mas também nos escritos dos pais nos primeiros séculos da era cristã, o que mostra que os cristãos daquela época: 1. Reconheciam a existência dos espíritos malignos. 2. Reconheciam que esses espíritos malignos influenciam, enganam e possuem os homens. E 3. Que Cristo deu aos seus seguidores autoridade contra eles por seu nome. O Espírito de Deus tem revelado de várias maneiras diferentes que essa autoridade, através do nome de Cristo, exercida pelo crente que anda em união vital e viva com Cristo, está disponível para os servos de Deus nesse final dos tempos.
Deus nos dá lições objetivas, por intermédio de um cristão nativo como o pastor Si na China, que agiu de acordo com a palavra de Deus com fé simples, sem o questionamento trazido pelas dificuldades mentais da cristandade ocidental. Ou desperta a Igreja do Ocidente, como no reavivamento do país de Gales, com um derramar tremendo do Espírito Santo em operação no século XX, como nos dias do Pentecoste, mas também revelaram a realidade dos poderes satânicos em franca oposição a Deus e ao seu povo, bem como a necessidade de filhos de Deus cheios do Espírito Santo de receberem poder para lidar com esses poderes. O reavivamento do país de Gales acabou também lançando luz sobre algumas partes das Escrituras, mostrando que o ponto mais alto de manifestação do poder de Deus entre os homens constitui-se também, invariavelmente, em oportunidade para manifestações paralelas da obra de Satanás. Foi assim também com o Filho de Deus quando voltou do conflito no deserto com o príncipe das trevas, e deu com os demônios, antes ocultos em muitas vidas que agora, porém, se levantam em atividade maligna. E de todas as partes da Palestina, multidões de vítimas vinham ao homem, diante de quem os espíritos que as possuíam tremiam com ódio impotente. A parte da igreja atual que está desperta não tem dúvida alguma quanto à existência real dos seres espirituais do mal, e de que há uma monarquia organizada de poderes sobrenaturais em franca oposição a Cristo e ao seu reino, desejando a ruína eterna de cada membro da raça humana. E esses crentes sabem que Deus o está chamando para obter o melhor equipamento disponível para enfrentar e resistir esses inimigos de Cristo e de sua igreja, a fim de compreender a obra do príncipe enganador dessa potestade do ar e discernir com precisão suas táticas, bem como seus métodos para enganar os homens. Esses crentes devem pesquisar as escrituras com afinco, a fim de obter conhecimento sobre seu caráter e sobre a capacidade dos espíritos malignos de possuir e usar o corpo dos seres humanos. Distinção entre Satanás e espíritos malignos. Deve-se fazer clara distinção entre Satanás e suas obras como príncipe dos demônios e seus espíritos malignos, para entendermos seus métodos nos tempos atuais. Pois para muitos o adversário é meramente um tentador, mas nem mesmo sonho que ele tenha poder como enganador. Apocalipse 12, 9. Como alguém que impede acontecimentos. 1 Tessalonicenses 2 e 18. Como assassino e mentiroso. João 8 e 44. Como acusador. Apocalipse 12 e 10. E como falso anjo de luz. E menos ainda sabem sobre as hostes de espíritos que estão sob seu comando, constantemente cercando os caminhos desses crentes, a fim de enganar, impedir ações e levar a pecar. Uma grande hoste completamente entrega à maldade. Mateus 12, 43 ao 45. Quem tem prazer em fazer o mal, matar. Marcos 5, 2 ao 5. Enganar e destruir. 9 e 20. E tem acesso a homens de todos os tipos, levando-os a todos os tipos de impiedade e satisfazendo-se somente quando são bem-sucedidos em seus planos malignos para arruinar os filhos dos homens. Mateus 27, do 3 ao 5. Satanás desafia Cristo no deserto. Essa distinção entre Satanás, o príncipe dos demônios, Mateus 9:34, e sua legião de espíritos perversos é claramente reconhecida por Cristo e pode ser vista em muitas partes dos evangelhos. 25:41. Vemos Satanás em pessoa desafiando o Senhor na tentação do deserto e Cristo respondendo a ele como uma pessoa, palavra por palavra e pensamento por pensamento, até que ele se retira frustrado pelo fato de o Filho de Deus ter discernido com precisão cada uma de suas táticas. Lucas 4, 1 ao 13. Lemos o Senhor descrevendo Satanás como príncipe do mundo. João 14 e 30. Reconhecendo que ele governa um reino. Mateus 12 e 26. Usando linguagem imperativa com ele como uma pessoa dizendo: arreda. Enquanto para os judeus escreve o caráter de Satanás como um pecador desde o princípio, homicida,
mentiroso e o pai da mentira, que jamais se firmou verdade nele. 8:44. A qual ele teve um dia como um grande arcanjo de Deus. Ele é chamado também de o maligno. 1 João 3:12. O adversário e a antiga serpente. Apocalipse 12:9. Em relação ao método de trabalho do diabo, o Senhor fala que ele semeia joio, que são os filhos do maligno, entre o trigo, os filhos de Deus. Mateus 13:38 e 39, revelando assim o adversário como alguém que tem a habilidade de um mestre que dirige com capacidade executiva seu trabalho como príncipe do mundo em toda a terra habitada, com poder para colocar os homens que são chamados seus filhos onde ele quiser. Lemos também sobre Satanás espreitando para roubar a semente da palavra de Deus de todos os que ouvem, o que novamente evidencia seu poder executivo no controle mundial de seus agentes, a quem o Senhor chama de ave dos céus, em sua própria interpretação da parábola. Mateus 13:3 e 4, 13:19, Marcos 4, 3, 4, 14, 15, Lucas 8, 5, 11 e 12, deixando claro que quando disse aves do céu, tinha em mente o maligno, grego, poneiros, Mateus 13:19, Satanás, grego, satana, Marcos 4:15, ou diabo, grego, diabolos, Lucas 8:12, que sabemos, devido ao ensino geral de outras partes das Escrituras, realiza essa obra por meio dos espíritos perversos que tem sob seu comando, pois, embora seja capaz de se transportar com velocidade semelhante à do relâmpago para qualquer parte dos seus domínios no mundo inteiro, não é onipresente. A atitude do Senhor em relação a Satanás. O Senhor sempre estava pronto para reencontrar o adversário que ele tinha frustrado no deserto, o qual, porém, o havia deixado somente até momento oportuno. Lucas 4:13. Em Pedro, Jesus rapidamente discerniu Satanás em ação e o pôs por meio de uma frase rápida e rasteira, mencionando seu nome. Mateus 16:23. Nos judeus, ele retirou a máscara do inimigo oculto e disse: Vós sois do diabo, que é vosso pai. João 8:44. E com palavras cortantes e diretas falou dele como sendo o homicida e o mentiroso, como alguém que os estava incitando a matá-lo, e mentia-lhe sobre ele seu pai nos céus. Versículo 40-41. No lago, durante a tempestade, tendo dormido profundamente, depois acordado de repente, Jesus estava alerta para encontrar o inimigo, pondo-se de pé com majestade serena para repreender a tempestade, que o príncipe da potestade do ar tinha levantado contra ele. Marcos 4:38-39. Em resumo, vemos o Senhor logo após a vitória no deserto, desmascarando os poderes das trevas à medida que avançava em firme e agressiva superioridade contra ele. Por trás do que parecia natural, ele às vezes cernia um poder sobrenatural que exigia sua repreensão. Ele repreendeu a febre da sogra de Pedro, Lucas 4:39, da mesma forma que repreendeu os espíritos malignos em outras formas mais claramente manifestas, enquanto em outras ocasiões ele simplesmente curava o enfermo com uma palavra. A diferença entre a atitude de Satanás para com o Senhor e a dos espíritos malignos deve também ser observada. Satanás, o príncipe, tenta o Senhor, busca impedi-lo, induz os fariseus e se oporém a ele. Esconde-se atrás de um discípulo para desviá-lo. Finalmente, se apodera de um discípulo para traí-lo. Depois, influencia a multidão para entregá-lo à morte. Mas os espíritos malignos, por sua vez, se curvaram diante dele, implorando-lhe que não atormentasse e não o mandasse para o abismo. Lucas 8:31. O domínio desse príncipe enganador é especificamente mencionado pelo apóstolo Paulo em sua descrição dele como príncipe da potestade do mar, Efésios 2:2, sendo os lugares celestiais ou ares a esfera especial de atuação de Satanás e de sua hierarquia de poderes. O nome Beelzebul, o príncipe dos demônios, significa Deus das moscas. Sugestivamente fala do caráter aéreo das potestades do ar.
bem como a palavra trevas, descreve seu caráter e suas obras. A descrição que o Senhor faz da operação de Satanás por meio das aves do céu corresponde de forma espantosa a essas outras declarações, juntamente com a declaração de João de que o mundo inteiro jaz do maligno. 1 João 5:19. Assim, os ares são o lugar de operação desses espíritos aéreos, a própria atmosfera em que toda a raça humana se move no maligno. Espíritos malignos, registro dos evangelhos. Os evangelhos são cheios de referências às obras de espíritos malignos, mostrando que onde quer que o Senhor ia, os emissários de Satanás se manifestavam ativamente no corpo e na mente daqueles que habitavam, e mostram que o ministério de Cristo e de seus apóstolos estava abertamente direcionado contra eles, como vemos repetidas vezes registrado. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Marcos 1:39. Ele expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Versículo 34. Também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. 3:11. E depois, na comissão dos 12 discípulos escolhidos, fala-se novamente nos espíritos do mal, pois ele lhe deu autoridade sobre os espíritos imundos. 6 e 7. Mais tarde, ele nomeou 70 outros mensageiros, e quando eles iam fazendo sua obra, viam também que os demônios se sujeitavam a eles pelo nome do Senhor. Lucas 10 e 17. Será que naquela época Jerusalém, Cafarnaum, Galiléia e toda a Síria estava cheia de pessoas que eram insanas ou epiléticas? Ou será que a verdade da possessão de pessoas por espíritos malignos era um fato comum? De qualquer forma, é evidente pelos registros dos evangelhos que o Filho de Deus lidou com os poderes das trevas como sendo a causa primária e ativa do pecado e do sofrimento neste mundo, e que a parte ofensiva de seu ministério e dos seus discípulos era persistentemente direcionada contra eles. Por um lado, ele lidou com o enganador do mundo e amarrou o homem forte, enquanto, por outro, ele ensinou o povo a verdade sobre Deus, a fim de destruir as mentiras que o príncipe das trevas tinha colocado na mente deles. 2 Coríntios 4:4, sobre seu pai e sobre ele mesmo. Vemos também que o Senhor reconheceu claramente o diabo por trás da oposição dos fariseus. João 8:44. E a hora e o poder das trevas. Lucas 22:53. Por trás de seus perseguidores no Calvário. Ele disse que sua missão era proclamar libertação aos cativos. Lucas 4:18. Na véspera do Calvário, ele revelou quem era o escravizador quando disse: Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. João 12:31. E mais tarde esse príncipe viria uma vez a ele, mas não encontraria coisa alguma nele como base legal para o seu poder. 14:30. Cristo sempre tratou com inimigos invisíveis. É espantoso ver que o Senhor não tentou convencer os fariseus de que ele era o Messias, nem aproveitou a oportunidade para ganhar os judeus cedendo aos desejos por um rei terreno. Sua única missão nesse mundo era vencer de forma manifesta o príncipe satânico do mundo pela morte na cruz. Hebreus 2:14. Libertar os cativos do seu controle e lidar com as hostes invisíveis do príncipe das trevas, que milita por trás da humanidade. 1 João 3:4. A comissão que ele deu aos 12 e aos 70 estava alinhada com a sua própria. Ele os enviou-lhes de autoridade sobre os espíritos imundos para expelir. Mateus 10:1. Para primeiro amarrar o valente. Marcos 3:27. E depois roubar-lhe os bens para tratar com as hostes invisíveis de Satanás primeiro e depois pregar o evangelho. Disso tudo podemos aprender que existe alguém chamado Satanás, um diabo, um príncipe dos demônios, dirigindo toda a oposição a Cristo e seu povo, e que há miríades de espíritos malignos chamados demônios, espíritos mentirosos, espíritos enganadores, espíritos imundos trabalhando subjetivamente nos homens. Quem eles são exatamente, de onde vêm, ninguém pode dizer com certeza. O que está acima de toda sombra de dúvida é que eles são seres espirituais malignos, e todos os que são libertados do engano e da possessão deles se tornam testemunhas.
por experiência própria de sua existência e poder. Essas pessoas sabem que seres espirituais agiram nelas e que essa ação era maligna. Portanto, elas reconhecem que há seres espirituais que fazem o mal e sabem que os sintomas, efeitos e manifestações de possessão demoníaca são fruto de agentes ativos e pessoais. A partir de sua própria experiência, elas sabem que são impedidas por seres espirituais e, portanto, sabem que isso é feito por espíritos malignos que têm o poder de impedir. Assim sendo, considerando a partir de fatos experimentais e do testemunho da palavra, elas sabem que esses espíritos malignos são assassinos, tentadores, mentirosos, acusadores, falsificadores, inimigos, odiosos e capazes de uma maldade que está além de todo o conhecimento humano. O nome desses espíritos malignos descreve seu caráter, pois eles são chamados abomináveis, mentirosos, imundos, malignos, enganadores, já que estão completamente entregues a todo tipo de obra más, de engano e de mentira. Características dos espíritos malignos. A partir de um exame cuidadoso dos casos específicos mencionados nos evangelhos, veremos quais são as características desses espíritos perversos e como eles são capazes de habitar no corpo e na mente de seres humanos. Veremos também referências feitas a esses espíritos e outras partes da palavra de Deus sobre o poder que eles têm de conduzir e enganar até os servos de Deus e de interferir com eles. Os espíritos malignos são geralmente ditos como influências e não como seres inteligentes, mas sua personalidade, entidade e diferença em caráter como inteligências distintas podem ser notadas nas ordens diretas do Senhor a eles. Marcos 1:25, 5:8, 3:11 e 12, 9:25. Em sua capacidade de falar, 3:11 em suas respostas ao Senhor dadas em línguas inteligível, Mateus 8:29, em seus sentimentos de medo, Lucas 8:31, em sua expressão definida de desejo, Mateus 8:31, em sua necessidade de um lugar de descanso, 12:43, em seu poder inteligente de decisão, 12:44, em sua capacidade de entrar em acordo com os outros espíritos em seus graus de maldade, versículo 45, em sua capacidade de odiar, 8:28, em sua força, Marcos 5:4, em sua capacidade de possuir um ser humano sendo apenas um, 1:26, ou sendo milhares, 5:9. Em seu uso de um ser humano como veículo para adivinhação ou predição do futuro, Atos 16:16, ou como alguém que faz milagre a partir do poder deles, 8:11. A ira e a perversidade dos espíritos malignos. Quando os espíritos malignos agem com ódio, eles o fazem numa combinação do que há de mais louco e mal no mundo, mas tudo é feito com inteligência em comum e um propósito em mente. Eles sabem o que fazem, sabem que é mal, terrivelmente mal, mas o farão mesmo assim. Eles agem com ódio e toda malícia, inimizade e ódio possíveis. Eles agem com fúria e bestialidade como um touro enravecido, como se não tivesse inteligência alguma. No entanto, agindo em toda inteligência, eles executam suas obras, mostrando toda a perversidade de que são capazes. Eles agem com uma natureza absolutamente depravada, com fúria diabólica e com uma perseverança que não se devia de ser seu propósito. Eles agem com determinação, persistência e com métodos cheios de habilidade, lançando-se sobre a humanidade, sobre a igreja e ainda mais sobre o homem espiritual. Manifestações variadas de espíritos malignos nas pessoas. Suas manifestações nas pessoas nas quais conseguem base para agir são variadas em caráter, dependendo do grau e do tipo de base legal que eles tenham conseguido para a possessão. Em um caso bíblico, a única manifestação da presença do espírito maligno foi a mudez, Mateus 9:32, com o espírito possivelmente localizado nos órgãos da fala. Em outro caso, a pessoa dominada pelo espírito era surda e muda, Marcos 9:25. E os sintomas eram espumar pela boca, ranger de dentes, tudo ligado à cabeça.
Mas o domínio do espírito se dava há tanto tempo, versículo 21, que ele conseguia agitar sua vítima com violência e fazê-la cair por terra, versículo 20 e 22. Em outros casos, vemos simplesmente um espírito imundo em um homem numa sinagoga, provavelmente tão oculto que ninguém saberia dizer que o homem estava possuído, até que o espírito gritou de medo ao ver Cristo e disse: Viesse destruir-nos? Marcos 1 e 24. Ou um espírito de enfermidade, Lucas 13:11, e uma mulher de quem se poderia dizer que pediu apenas a cura de uma doença, ou que estava sempre cansada e precisava apenas de descanso, como alguns poderiam dizer usando a linguagem moderna. Depois encontramos um caso muito avançado no homem com a legião, mostrando que a possessão de espíritos malignos tinha atingido um ponto tão forte que fazia a pessoa parecer louca, pois sua própria personalidade estava tão dominada pelos espíritos malignos que a possuíam que ela perdia todo o senso de decência e autocontrole na presença de outros. 8 e 27. A unidade de propósito no espírito do mal para executarem a vontade de seu príncipe é demonstrada de forma especial nesse caso, pois de comum acordo pediram para Jesus lhes permitisse entrar nos porcos e ainda em acordo precipitaram toda a manada no lago. Diferentes tipos de espíritos malignos. Todos os exemplos dados nos evangelhos deixam claro que há diferentes tipos de espíritos. Sua manifestação, fora dos casos apresentados nos evangelhos, pode ser vista na história da menina em Filipos, possuída por um espírito de adivinhação, e ainda em Simão, o mago, que era energizado pelo poder satânico para fazer milagres a ponto de ser considerado um grande poder de Deus pelo povo enganado. Atos 8 e 10. Os espíritas, nos dias de hoje, são tão enganados que pensam que estão realmente se comunicando com o espírito dos mortos, pois é fácil para os espíritos malignos imitarem qualquer morto, até o mais dedicado e piedoso cristão. Eles observaram os que hoje estão mortos durante toda a sua vida. Atos 19 e 15. E podem facilmente imitar-lhes a voz ou dizer qualquer coisa sobre eles e suas ações quando estavam na terra. Espíritos malignos predizendo por meio de médiuns. Da mesma forma que o espírito de adivinhação faz, os espíritos enganadores podem usar os quiromantes e os cartomantes para enganar, pois na sua obra de observar seres humanos, eles inspiram os médios para predizer, não o que eles sabem sobre o futuro, pois apenas Deus tem esse conhecimento, mas coisas que eles mesmos pretendem fazer. E se eles puderem levar a pessoa a quem essas coisas são ditas a cooperar com eles por aceitar ou acreditar em suas predições, eles tentarão, por fim, fazer essas coisas realmente acontecerem. Por exemplo, o médium diz que algo vai acontecer, a pessoa acredita, e ao acreditar, abre-se ao espírito maligno para que ele realmente realize aquela coisa, ou ainda admite o espírito ou dá livre oportunidade a alguém já possuído para fazer o que foi predito. Eles não têm sempre sucesso, e essa é a razão de tanta incerteza a respeito da resposta dada pelos médiuns, porque muitas coisas podem impedir as obras dos seres espirituais malignos, principalmente as orações de amigos ou intercessores na igreja cristã. Estas são algumas das coisas profundas de Satanás, Apocalipse 2 e 24, mencionadas pelo Senhor em sua mensagem a Tiatira, referindo-se de forma clara a obras muito mais sutis entre os cristãos daquela época do que todas as que os apóstolos tinham visto nos casos registrados nos evangelhos. O mistério da iniquidade já opera, escreveu o apóstolo Paulo, segundo Tessalonicenses 2 e 7, demonstrando que esquemas de engano profundo por meio doutrinas, 1 Timóteo 4 e 1, profetizados como tendo seu auge dos últimos dias, já estavam operando na Igreja de Deus naquele tempo. Os espíritos malignos estão operando hoje em dia tanto dentro como fora da igreja, e o espiritismo, no que diz respeito a lidar com espíritos malignos, pode ser encontrado dentro da igreja entre os crentes mais espirituais, sem usar seu nome verdadeiro. Os homens cristãos acham que estão livres do espiritismo porque nunca estiveram numa sessão espírita, não sabendo que os espíritos malignos atacam e enganam cada ser humano e não
confinam suas obras à igreja ou ao mundo, mas agem em qualquer lugar em que podem encontrar condições satisfeitas para sua manifestação de poder. O poder de espíritos malignos sobre o corpo humano. O controle dos espíritos malignos sobre o corpo daqueles a quem possui é claramente visto nos casos relatados nos evangelhos. O homem que tinha legião não tinha controle sobre seu próprio corpo e mente. Os espíritos se apoderavam dele e o repeliam. Lucas 8:29. Levavam-no a ferir-se com pedras. Marcos 5:5. Davam força a ele para quebrar as cadeias e despedaçar todos os grilhões. Verso 4. Aclamar em alta voz, verso 5, e atacar furiosamente os outros, Mateus 8:28. O garoto com espírito mudo era atirado no chão, Lucas 9:42, e convulsionado, o espírito o forçava a gritar, o atirava por terra a ponto de o seu corpo ficar contido e ferido, versículo 39. Podemos notar que dentes, línguas, órgãos da fala, ouvidos, olhos, nervos, músculos e respiração são afetados por espíritos malignos quando possuem alguém. Tanto fraqueza como forças são produzidas por suas obras. E homens, Marcos 1:23. Mulheres, Lucas 8:2. Meninos, Marcos 9:17. E meninas, 7:25. Estão igualmente expostos a seu poder. O fato de que os judeus estavam familiarizados com a possessão por espíritos malignos fica claro em suas próprias palavras quando viram o Senhor Cristo expulsar o espírito cego e mudo de um homem. Mateus 12:24. Fica claro também que havia alguns homens entre eles que conheciam algum método de liderar com esses casos. Versículo 27. Por quem os expulsavam vossos filhos, disse o Senhor. Reunindo alguns exemplos dados na Bíblia, vemos que esses métodos de lidar com espíritos malignos não tinham eficácia alguma, mas apenas aliviavam os sofrimentos infligidos pela possessão e que isso era o máximo que podiam fazer. Temos, por exemplo, o caso do rei Saul, que era acalmado pela harpa tocada por Davi. 1 Samuel 16:23, e dos filhos de Seva, que eram exorcistas profissionais e, no entanto, reconheciam um poder no nome de Jesus que seu exorcismo não tinha. Atos 19:13-16. Em ambos os casos, o perigo da tentativa de alívio, exorcismo e o poder dos espíritos malignos estão claramente demonstrados em contraste com o controle completo manifesto por Cristo e por seus apóstolos. Davi, tocando para Saul, de repente se dá conta da lança arremessada pela sua mão do homem a quem estava tentando acalmar. E os filhos de Seva serviram com os espíritos malignos sobre eles, dominando-os, enquanto eles, os filhos de Sevas, usavam o nome de Jesus sem ter a compreensão divina que é dada a todos os que exercitam fé pessoal nele. Entre os ímpios também, que conhecem o veneno desses espíritos perversos, propiciação e aplacar de seu ódio pela obediência a eles é o melhor que eles conhecem. O exorcismo de espíritos malignos em contraste com o poder da palavra de Cristo. É impressionante o contraste entre tudo isso e a calma autoridade de Cristo, que não dependia de súplicas ou de métodos de exorcismo ou de prolongada preparação de se lidar com um homem possuído por um espírito. Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Lucas 4:36. Era o testemunho maravilhado de pessoas respeitosas e também o testemunho dos 70 que tinham sido enviados por ele para usar a autoridade de seu nome, quando viam os espíritos se sujeitarem a eles da mesma forma que a seu Senhor. 10:17-20. Eles saem, dizia o povo, eles, os espíritos malignos, que o povo sabia serem entidades reais governadas por Beelzebul, seu príncipe. Mateus 12:24-27. O domínio completo do Senhor sobre os demônios compelia os líderes a achar uma maneira de explicar sua autoridade sobre aqueles seres e assim por aquela sutil influência de Satanás com a qual todos têm alguma percepção de seus enganos estão familiarizados. Repentinamente sugerem que o Senhor tinha, na verdade, poderes satânicos, dizendo: Este expele os demônios pelo poder de Beelzebul,
o príncipe dos demônios, querendo dizer que a autoridade de Cristo sobre os espíritos malignos era proveniente do chefe e príncipe daqueles seres. A referência ao reino de Satanás e sua posição de governo nesse reino não foi desmentida pelo Senhor, que simplesmente declarou a verdade em face da mentira de Satanás, dizendo que expulsava demônios pelo dedo de Deus, e que o reino de Satanás logo cairia se ele agisse contra si mesmo e expulsasse seus emissários de seu lugar nos corpos humanos. O único lugar onde podem atingir seu maior poder e fazer o maior mal possível entre os homens. O fato de que Satanás aparentemente guerreia contra si mesmo é verdade, mas quando ele assim o faz é somente com o propósito de encobrir algum estratagemas que trará maior vantagem para o seu reino. A autoridade dos apóstolos sobre espíritos malignos depois do Pentecostes. Pelos registros de Atos dos Apóstolos e de outras referências nas epístolas, fica evidente que os apóstolos, após o Pentecoste, reconheceram e lidaram com os habitantes do mundo invisível. Os discípulos foram preparados pelo treinamento de 3 anos com o Senhor, para o Pentecostes e para a abertura de um mundo sobrenatural pela vinda do Espírito Santo. Eles o tinham visto lidar com os espíritos malignos de Satanás e tinham aprendido a lidar com eles também, para que o poder do Espírito Santo pudesse ser dado com segurança do Pentecoste a homens que já conheciam as obras do inimigo. Vemos com que rapidez Pedro reconheceu a obra de Satanás em Ananias, Atos 5:3, e como os espíritos imundos eram expulsos pela sua presença, da mesma forma como o faziam com seu Senhor. Verso 16. Felipe também viu as hostes malignas subservientes à palavra de seu testemunho. 8 e 7. Quando proclamou Cristo ao povo, e Paulo também conhecia o poder do nome do Senhor ressurreto. 19 e 11. Ao lidar com os poderes malignos. É, portanto, evidente na história registrada na Bíblia que a manifestação do poder de Deus invariavelmente significava uma forma agressiva de lidar com as hostes satânicas, que a manifestação do poder de Deus no Pentecoste e por intermédio dos apóstolos significava novamente uma atitude agressiva contra os poderes das trevas e, portanto, que o crescimento e maturidade da Igreja de Cristo no fim da dispensação significará o mesmo reconhecimento e a mesma atitude a respeito das hostes satânicas do príncipe da potestade do ar, com o mesmo testemunho do Espírito Santo, a autoridade do nome de Jesus que ocorreu na igreja primitiva. Em resumo, a Igreja de Cristo alcançará seu ápice quando for capaz de reconhecer e lidar com a possessão demoníaca, quando souber como amarrar o valente. Mateus 12, 29. Por meio da oração, ordenar aos espíritos malignos em nome de Jesus e libertar homens e mulheres do poder deles. A Igreja no século XX tem de reconhecer os poderes das trevas. Para isso, a Igreja de Cristo tem de reconhecer que a existência de espíritos enganadores e mentirosos é tão real no século XX quanto era no tempo de Cristo, e a atitude deles para com a raça humana continua a mesma. Que o único propósito para o qual trabalham sem cessar é enganar todos os seres humanos, que eles são completamente entregues à maldade o dia inteiro, a noite inteira, e estão incessante e ativamente derramando uma torrente de perversidade no mundo e só se satisfazem quando têm sucesso em seus planos malignos de enganar e arruinar os homens. Entretanto, os servos de Deus têm estado preocupados apenas em destruir as obras desses espíritos e lidar com o pecado, não reconhecendo a necessidade de usar o poder dado por Cristo para resistir pela fé e oração e fé. E essa continua enchendo de poder satânico entre os homens, que leva homens e mulheres, jovens e velhos, e até cristãos e não cristãos, a serem enganados e possuídos por meio de suas artimanhas e por causa de ignorância sobre eles e seus desígnios. Essas forças sobrenaturais de Satanás constituem-se um impedimento verdadeiro ao reavivamento. O poder de Deus derramado no país de Gales, com todos os sinais dos dias de Pentecoste, foi impedido de continuar até atingir seu completo propósito pelo mesmo fluir de espíritos malignos enfrentado pelo Senhor Cristo,
na Terra e apóstolos da Igreja primitiva, com a diferença de que os poderes das trevas encontraram os cristãos do século XX, com poucas exceções, incapazes de reconhecer e lidar com eles. A possessão por espíritos malignos se seguiu a todos os reavivamentos similares ao longo do século desde o Pentecoste, e temos de entender e lidar com essas coisas se a Igreja quiser avançar para a maturidade. Tende-se a estender não só o grau de possessão registrado nos evangelhos, mas também as formas especiais de manifestação do final da dispensação, sobre a aparência do Espírito Santo. No entanto, com alguns dos sinais muito característicos dos sintomas físicos relatados nos evangelhos, quando todos os que viam as manifestações sabiam que era obra do espírito de Satanás.